Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Direito Cast. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça no nosso tema, aquele recado rápido, mas super importante. Antes de começar, já deixa o like e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Isso dá uma força enorme para o nosso trabalho chegar a mais gente. Então, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai desvendar a novíssima Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a Lei 15.190 de 2025. E por que isso é tão importante? Porque, gente, essa é uma norma que muda as regras do jogo para quem atua na área ambiental no Brasil. Não importa se é na advocacia, na academia ou lá na ponta, no setor produtivo. É uma legislação bem densa, eu sei, mas que a gente precisa dominar. Para facilitar nosso bate-papo, a gente dividiu a análise em 5 partes, ok? Primeiro, vamos entender a base, a visão geral e os princípios. Depois, a gente passa para as ferramentas, que são os tipos de licença. Em seguida, os caminhos para conseguir essas licenças, a base técnica por trás de tudo e, por fim, as regras do jogo, prazos e o que acontece se elas não forem cumpridas. Vamos começar? Certo. Primeiro ponto na nossa lista. Antes de sair falando de licença A ou B, a gente precisa firmar o alicerce. Sabem? Entender quais são os conceitos e os princípios que guiam essa nova lei. É a fundação de tudo que a gente vai construir aqui hoje. A primeira coisa que a lei deixa bem clara, lá no artigo 3º, é que licenciamento ambiental não é um carimbo, não é uma simples autorização. Não, é um processo administrativo completo. Pensa numa sequência de atos, de etapas, para avaliar e regular atividades que, de alguma forma, impactam o meio ambiente. E todo esse processo ele não acontece no vácuo. Ele é guiado por esses princípios fundamentais do artigo 2º. E o legal é que eles não são só uma lista, eles se conversam. Por exemplo, a participação pública e a transparência andam de mãos dadas, garantindo controle social. Ao mesmo tempo, a busca por segurança jurídica e desenvolvimento sustentável mostra essa tentativa da lei de equilibrar os pratos, sabe? De um lado a proteção ambiental, do outro a atividade econômica. Agora, preste atenção nesse ponto aqui, porque ele gera uma confusão danada e a lei foi cirúrgica nisso. Licenciamento é o caminho, é todo o procedimento, a jornada. Já a licença é o destino, é o ato administrativo final, o documento que, de fato, autoriza a operação e estabelece as condições. Entender essa diferença entre o processo e o ato é crucial. Ok, com a base bem entendida, vamos agora conhecer as ferramentas que a gente tem nesse processo. A lei cria diferentes tipos de licenças e cada uma tem um propósito específico, sabe? É como uma caixa de ferramentas, cada uma serve para uma fase ou para um tipo de empreendimento. Vamos ver quais são. Bom, a espinha dorsal a gente já conhece, a licença prévia, a LP, que analisa a viabilidade inicial e pede estudos parrudos como o EIA. Depois vem a licença de instalação, a LI, que foca no como fazer e exige um plano básico ambiental. E, por fim, a LO, de operação, que confere se tudo foi feito direitinho. A grande novidade é que, além dessas, a lei traz figuras novas como a LAU, que unifica etapas para dar mais agilidade, a LAC, que é para atividades mais padronizadas, e a LOC, que serve para regularizar quem já está operando sem a licença. Certo, já conhecemos os tipos de licença. A pergunta agora é, como é que a gente consegue uma? A lei define 4 caminhos, 4 procedimentos, que vão variar bastante dependendo da complexidade e da situação de cada projeto. O modelo padrão, o tradicional, é o procedimento ordinário, aquele clássico de 3 fases, com LP, LI e LO. Para dar mais agilidade, em alguns casos, criaram o simplificado. Para quem precisa correr atrás do prejuízo e se regularizar, tem o corretivo. E, por último, o procedimento especial, que foi pensado para projetos que o governo considera estratégicos. Dando um zoom no simplificado, a gente vê essa busca por eficiência na prática. A modalidade bifásica, por exemplo, junta 2 licenças, como a LP e a LI. A de fase única emite a LAU, resolvendo tudo de uma vez só para certos projetos. E a de adesão e compromisso, essa é interessante. Funciona quase como um checklist para atividades de menor impacto, em que o empreendedor só precisa aderir a regras que já estão definidas. Olha, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Retomando o nosso raciocínio, vamos entrar agora no coração técnico do licenciamento, que são os estudos que dão base para as decisões e como a sociedade pode participar de todo esse processo. É aqui que a ciência e a democracia se encontram. Outra distinção que a gente precisa ter na ponta da língua, EIA e RIMA. Pensa no EIA como aquele estudo científico completo, sabe? Denso, cheio de dados, a base para a análise técnica do órgão ambiental.
O RIMA é a tradução do EIA para o público. É um resumo, com uma linguagem muito mais acessível, feito exatamente para que todo mundo possa entender os impactos do projeto e participar do debate com qualidade. E como é que essa participação acontece na prática? O artigo 39 prevê 4 modalidades. A mais famosa, claro, é a audiência pública, que é obrigatória para projetos que exigem EIA/RIMA. Mas não é só ela. A gente também tem a consulta pública, que é mais digital, reuniões participativas e até a tomada de subsídios com especialistas. São vários canais para a sociedade fazer sua voz ser ouvida. Chegamos na reta final da nossa análise e numa parte extremamente prática. Agora a gente vai falar de tempo, das regras do jogo e, claro, das consequências para quem não as cumpre. Vamos falar de prazos, regras e sanções. Uma grande novidade é que a lei agora define prazos máximos para análise de cada pedido, lá no artigo 47. Uma LP com EIA, por exemplo, tem que ser analisada em até 10 meses. Já as licenças mais simples, como LI ou LO, têm um prazo de 3 meses. O objetivo aqui é bem claro: trazer mais previsibilidade para todo o processo, tanto para o empreendedor quanto para a sociedade. Agora, muita atenção aqui. Esse é um ponto jurídico fundamental. O artigo 47, parágrafo 3º, ele vem para confirmar o que os tribunais superiores já diziam. O silêncio da administração pública não gera uma licença automática, uma licença tácita. Em outras palavras, se o prazo estourar, não quer dizer que o projeto está aprovado. O que acontece é que se abre a competência supletiva, ou seja, outra esfera de governo pode assumir a análise. E para fechar, a nova lei também mexe na Lei de Crimes Ambientais. No artigo 60, que trata da operação sem licença, a pena foi endurecida. Mas a mudança que vai dar o que falar, a mudança gigantesca, está no artigo 67. Ele fala sobre o funcionário público que concede na licença ilegal. Antes, ele respondia tanto na modalidade dolosa com intenção, quanto na culposa por negligência. Agora, a modalidade culposa foi revogada. Isso é o que no direito a gente chama de abolitio criminis. A partir de agora, só há crime se ficar provado que o funcionário agiu com dolo, com a intenção clara de conceder aquela licença ilegal. Ufa! E com isso, a gente cobriu os pontos centrais dessa nova e complexa lei. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Para mais análises como esta, não deixe de seguir o Direito Cast no Spotify e, claro, lembre-se, deixar o like é muito importante para nós. E para a gente terminar, fica uma reflexão no ar. Na prática, no dia a dia, como é que essa extinção do crime culposo para os servidores públicos vai impactar a fiscalização e a coragem na tomada de decisão no licenciamento? É uma questão que, com certeza, ainda vai gerar muito debate e vale a pena a gente pensar a respeito. Para mais análises em vídeo, acesse Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima!